Estas são as 10 cidades mais odiadas e perigosas do Brasil, ajustadas para atender rigorosamente ao seu pedido de tamanho. Cidade 10. Itaboraí, Rio de Janeiro. Abrimos a nossa lista com Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma cidade que se tornou o maior e mais doloroso monumento ao fracasso econômico e à destruição de sonhos no Brasil. Nos anos 2000, Itaboraí viveu uma explosão de euforia com a promessa de riqueza incalculável, gerada pela construção do gigantesco complexo petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. Da noite para o dia, a pacata cidade foi invadida por dezenas de milhares de trabalhadores, engenheiros e investidores. Prédios de luxo foram erguidos, shoppings faraônicos foram projetados e o custo de vida disparou. Parecia o novo Eldorado. Porém, com a eclosão da Operação Lava Jato e a descoberta do maior escândalo de desvio de dinheiro público, as obras foram brutalmente paralisadas e abandonadas. O sonho virou um pesadelo de concreto enferrujado. O colapso foi instantâneo. Dezenas de milhares de pessoas perderam seus empregos em dias. Prédios recém-construídos ficaram vazios, hotéis foram abandonados e o comércio faliu em um efeito dominó aterrorizante. Mas o verdadeiro horror que faz a cidade ser odiada e temida hoje começou logo após a falência financeira, o abismo profundo da segurança pública. Com o vácuo de poder, a falta de policiamento e o desespero social, Itaboraí tornou-se o principal palco de uma guerra sem piedade entre as cruéis milícias paramilitares e as facções do narcotráfico em expansão. Bairros inteiros foram tomados por criminosos fortemente armados que impõem taxas de extorsão a moradores que mal têm o que comer. A taxa de letalidade e os homicídios dispararam de forma incontrolável. Hoje, Itaboraí não é apenas uma cidade financeiramente fantasma. É um território dominado pelo medo constante, pelo luto e pela sensação amarga de que a cidade foi usada, saqueada e jogada no lixo pelas elites, deixando para a população apenas o desespero de sobreviver no meio dos escombros deixados pela corrupção e pela violência extrema que tomou as ruas diariamente, destruindo a paz. Cidade 9, Caucaia, Ceará. Na 9ª posição, desembarcamos na região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará, para adentrar em um município que se converteu rapidamente em uma das zonas de guerra urbana mais sangrentas e aterrorizantes do Brasil. Caucaia é a 2ª cidade mais populosa do estado e possui um litoral belíssimo que atrai milhares de turistas para as famosas praias de kitesurf, como Cumbuco. No entanto, a poucos quilômetros das dunas brancas e dos resorts milionários, esconde-se uma realidade tão sombria e violenta que desafia a capacidade do Estado de intervir. Nos últimos anos, Caucaia transformou-se no epicentro de uma guerra de extermínio sem precedentes entre as maiores facções criminosas de projeção nacional e organizações locais, que disputam cada beco e cada rua com um arsenal bélico pesado, digno de exércitos em áreas de conflito internacional. O nível extremo de perigo que tomou conta de Caucaia alcançou patamares que chocaram a nação. A cidade popularizou e normalizou uma das táticas criminosas mais covardes e desumanas da atualidade: a expulsão forçada em massa de famílias inocentes de suas próprias casas. Traficantes fortemente armados invadem residências de trabalhadores, dão um prazo humilhante de poucas horas para que empacotem o que puderem e abandonem seus lares para sempre, sob ameaça de fuzilamento sumário. Essas casas são então transformadas em bases fortificadas do tráfico ou esconderijos de armas. Famílias inteiras, com crianças de colo e idosos, tornaram-se refugiados dentro do seu próprio país, vagando sem rumo e perdendo o patrimônio de uma vida de suor.
Massacres noturnos, chacinas e execuções filmadas à luz do dia tornaram o clima na cidade completamente irrespirável e insuportável. Caucaia é hoje uma cidade profundamente odiada pelos moradores de bem que se sentem completamente reféns do medo crônico, vivendo isolados em um território esquecido, onde a lei do Estado evaporou, dando lugar à barbárie. Cidade 8, Jequié, Bahia. A 8ª posição do nosso explosivo ranking nos leva diretamente ao interior abrasador do estado da Bahia. Para uma cidade que recentemente chocou o Brasil ao estampar as manchetes policiais com um título absolutamente aterrorizante. Jequié, conhecida de forma carinhosa no passado como a Cidade Sol, transformou-se de maneira trágica nas últimas décadas no epicentro de uma guerra urbana tão violenta, letal e implacável que a colocou no topo isolado do ranking dos municípios mais mortais do país. De acordo com o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Jequié registrou taxas de homicídios que superam zonas de guerra ativas em outros continentes. O que antes era um importante, pacato e próspero polo econômico no cruzamento de grandes rodovias nordestinas, hoje é um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir a qualquer momento. A escalada vertiginosa do perigo em Jequié tem raízes profundas na disputa desenfreada, selvagem e sanguinária entre grandes facções criminosas rivais pelo monopólio lucrativo do tráfico de drogas na rica região sudoeste da Bahia. A cidade, devido à sua logística perfeita de estradas asfaltadas para o escoamento rápido, tornou-se uma rota fundamental para os chefões do crime organizado nacional. O resultado diário dessa disputa impiedosa por territórios são tiroteios constantes à luz do dia, execuções sumárias em vias públicas, toques de recolher violentos impostos por traficantes através de mensagens de aplicativo e uma população civil que vive trancada em pânico. Além da violência letal que assola as ruas, a cidade sofre com a falta crônica de oportunidades reais de trabalho formal para os jovens das periferias. Esses adolescentes, esquecidos pelo poder público, acabam recrutados pelo crime para servirem como soldados na linha de frente do tráfico. A sensação amarga de abandono estatal fez com que Jequié se tornasse intensamente odiada e temida, sendo rigorosamente evitada por viajantes devido à total insegurança local que destrói vidas. Cidade 7, Macapá, Amapá. A 7ª posição nos leva à única capital do Brasil, geograficamente cortada pela emblemática linha do Equador. Macapá, no estado do Amapá, é uma metrópole cravada no meio da maior floresta tropical do mundo, banhada pelo majestoso rio Amazonas e isolada do resto do país por via terrestre. Apesar desse imenso potencial geográfico exótico, Macapá ostenta um presente absolutamente caótico, tenebroso e desesperador, figurando consecutivamente como a capital mais violenta e letal de todo o imenso território do Brasil. O índice de homicídios por 100 mil habitantes na cidade atingiu números tão estrondosos e desproporcionais que colocam a capital amapaense no triste e vergonhoso topo das listas internacionais das cidades mais perigosas do planeta Terra. O abismo social e a pobreza extrema em Macapá são gigantescos e revoltantes de se presenciar. Uma enorme parcela da população vive em extensas áreas conhecidas como ressacas, ocupações irregulares sobre áreas alagadas. Nesses locais, milhares de famílias caminham diariamente sobre pontes de madeira apodrecidas, sem saneamento básico, água potável ou segurança do Estado. Essa miséria estrutural e sistêmica foi o terreno perfeito para o recrutamento do crime organizado. A cidade transformou-se em um cobiçado corredor logístico para o tráfico internacional de drogas, que escoa a cocaína pela vasta bacia amazônica rumo aos milionários portos da Europa. A guerra sangrenta e diária entre facções locais e grupos de alcance nacional
pelo controle dos portos clandestinos, fez com que o derramamento de sangue jovem se tornasse um evento matinal comum. Como se não bastasse o terror noturno, a cidade ainda é intensamente odiada por seus próprios moradores devido à humilhante e precária infraestrutura energética. Lembrança viva do terrível colapso de 2020, quando o estado inteiro ficou no escuro por semanas, gerou um trauma coletivo imperdoável e uma fúria popular inextinguível. Macapá chora e sangra sob o total descaso. Cidade 6, Feira de Santana, Bahia. Retornamos ao estado da Bahia para detalhar os graves problemas da sua segunda maior cidade, um gigante econômico, demográfico e logístico que se transformou, de forma assustadora e progressiva, em uma verdadeira e implacável máquina de moer vidas humanas. Feira de Santana é famosa nacionalmente por ser o maior e mais vital entroncamento rodoviário de todas as regiões norte e nordeste do Brasil. Ironicamente, essa brilhante posição geográfica privilegiada, que deveria ser eternamente a sua maior bênção comercial e fonte de riqueza, converteu-se na sua maldição criminal mais terrível. Por estar fincada no cruzamento ininterrupto das principais rodovias do país, como as brutais BR-116 e BR-324, a cidade tornou-se inevitavelmente o principal hub e a rota de escoamento perfeita para o crime organizado, o contrabando interestadual de armas de grosso calibre e o tráfico de drogas pesado. Consequentemente a essa logística eficiente do crime, as longas ruas de Feira de Santana tornaram-se o palco macabro e noturno de uma guerra sem quartel e sem piedade, colocando a histórica Princesa do Sertão de forma consistente no topo sombrio das listas internacionais dos municípios com as maiores taxas de homicídios do mundo. O nível de periculosidade em Feira de Santana é uma estatística brutal que assombra centenas de milhares de moradores de bem e comerciantes honestos todos os dias. As vastas periferias da cidade encontram-se hoje militarmente loteadas e divididas por facções fortemente armadas que impõem o terror através de execuções cruéis, cobranças de pedágios ilegais e um silencioso estado de opressão contra o cidadão comum. Assaltos à mão armada, à plena luz do dia, arrastões no intenso comércio local e roubos violentos de veículos em semáforos são ocorrências tristemente banais no tenso cotidiano da população. A cidade tornou-se incrivelmente estigmatizada, odiada pelos perigos imprevisíveis que apresenta a qualquer pessoa que precise transitar por lá. O lucro e a morte caminham juntos na cidade. Cidade 5, Belford Roxo, Rio de Janeiro. Aprofundando-nos mais uma vez no sombrio, populoso e ultraviolento mapa da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, deparamo-nos com uma cidade que se tornou o maior, mais estigmatizado e mais doloroso sinônimo nacional de perigo extremo, abandono crônico e criminalidade absolutamente incontrolável. Belford Roxo é um município gigantesco que impõe calafrios e um medo instintivo profundo, até mesmo aos moradores da capital mais durões e já exaustivamente acostumados com a dura realidade do Estado. O nível de intensa estigmatização, a forte rejeição social, o preconceito empregatício e o ódio voltado pela cultura pop e pelo jornalismo policial diário para a imagem pública desta cidade são gigantescos e, de forma extremamente trágica, são amplamente justificados por estatísticas policiais cotidianas que beiram a barbárie civil absoluta. A cidade, carinhosamente chamada de Bel pelos locais, sofreu por dolorosas décadas com a ausência total e calculada do poder público. Esse enorme vazio governamental permitiu que o crime organizado nacional e o avassalador poder bélico paralelo se enraizassem de forma profunda nas suas favelas e comunidades mais pobres. Belford Roxo não possui grandes atrativos turísticos ou um centro financeiro robusto. Ela é, em sua esmagadora maioria,
Um imenso dormitório cinzento para centenas de milhares de trabalhadores que enfrentam diariamente horas de transporte público precário e lotado para conseguir chegar aos seus empregos na capital. Para agravar essa cruz, o perigo de morte e os tiroteios em Belford Roxo são uma ameaça constante. A cidade tornou-se um verdadeiro feudo moderno, rasgado e fatiado de forma sanguinolenta entre as maiores facções do narcotráfico do Rio e grupos de cruéis milicianos paramilitares incrivelmente armados com armas de guerra. Ruas esburacadas sem asfalto, lixo acumulado e falta de saneamento compõem a cruel paisagem urbana. Ter o CEP de Belford Roxo no currículo gera preconceito e um fardo emocional avassalador e injusto. Cidade 4. Mossoró, Rio Grande do Norte. Deixamos as vias saturadas e caóticas da região sudeste para desembarcar no Rio Grande do Norte, aterrissando diretamente no asfalto derretido de uma das cidades mais insuportavelmente quentes, ricas e assustadoramente perigosas de todo o imenso interior nordestino, a famigerada Mossoró. Historicamente, a cidade sempre carregou um imenso e belo orgulho de sua bravura e resistência férrea, sendo eternamente famosa por ter sido o único e indomável reduto no Brasil a conseguir enfrentar e expulsar, sob uma histórica chuva de balas, na década de 1920, o temido bando de jagunços do lendário cangaceiro Lampião. No entanto, o romantismo do passado de justiça deu lugar a um presente urbano assustador, obscuro e banhado a rios de sangue inocente. Hoje, Mossoró consolidou-se tristemente como o perigoso epicentro de uma das guerras de facções de novo cangaço e crime organizado mais violentas e pesadamente armadas de toda a Federação Brasileira. Impulsionada de forma brutal e muito rápida pela gigantesca riqueza gerada pela sua massiva extração de sal marinho, pela milionária indústria de fruticultura irrigada e pela agressiva exploração de vastos poços de petróleo onshore, a cidade cresceu muito além do que a sua infraestrutura suportava. Esse boom econômico desordenado gerou um abismo social colossal, um fosso de desigualdade muito cruel que serviu como a incubadora perfeita para a miséria das periferias e a alta criminalidade juvenil. Mossoró tem figurado de forma alarmante nas pesquisas internacionais entre as cidades mais mortais do planeta. O nível de letalidade nas ruas é altamente explosivo e midiático. Um dos maiores catalisadores dessa atmosfera bélica é que a cidade abriga uma penitenciária federal de segurança máxima, que atrai uma vasta rede de apoio logístico para as grandes facções. A recente e humilhante fuga cinematográfica de 2 presidiários dessa fortaleza federal apenas escancarou o clima de tensão constante que domina a cidade. O calor extremo de 40 graus mistura-se ao fogo das armas e o ódio afasta visitantes. Cidade 3, Camaçari, Bahia. Entrando no nosso extremamente tenso e assustador pódio final de perigo iminente e rejeição social intensa, chegamos à preocupante 3ª colocação, trazendo mais um trágico representante do estado da Bahia. A perigosíssima, cobiçada e polarizada cidade de Camaçari. Localizada de forma logística muito estratégica e a pouquíssimos quilômetros da imensa região metropolitana da capital Salvador, Camaçari é mundialmente famosa por ser o lar do gigantesco, bilionário e colossal polo industrial, abrigando com muito orgulho, em seus imensos e barulhentos galpões, algumas das maiores fábricas petroquímicas e automotivas de todo o hemisfério sul. Em um mundo ideal, ela deveria ser o absoluto Éden do emprego pleno, a verdadeira terra da grande prosperidade e de um progresso humano digno. No entanto, a cidade esconde nas suas largas entranhas de asfalto um imenso paradoxo cruel e infinitamente sanguinário.
Ela ostenta a invejável segunda maior economia de todo o estado da Bahia, mas, simultaneamente, abriga e esconde algumas das estatísticas de mortes violentas e chacinadas mais aterrorizantes e inaceitáveis de todo o Brasil. A gritante e injusta discrepância social e a imensa desigualdade violenta entre a riqueza de primeiro mundo, gerada dentro dos muros bem policiados das fábricas, e a pobreza miserável encontrada com facilidade nas ruas esburacadas de seus imensos bairros periféricos, formaram o cenário perfeito para uma massiva explosão de criminalidade agressiva e ressentimento social. Camaçari converteu-se gradativamente em um autêntico e cruel campo de batalha urbano, onde o sangue jovem e inocente jorra diariamente. O imenso município se tornou um estratégico ponto nevrálgico de guerra bélica total, entre enormes facções soteropolitanas que buscam, a todo custo sanguinário, expandir suas rotas milionárias para fora dos limites da capital. Os absurdos números de terríveis homicídios anuais nas ruas da cidade são muito chocantes e cruéis. O crime organizado age de forma absolutamente brutal, instaurando o pânico, medo crônico e profundo ódio em toda a classe trabalhadora local. Cidade 2, Brasília, Distrito Federal. Atenção absoluta aos fatos, pois chegamos de forma muito polêmica à nossa cobiçada medalha de prata do ranking, com a grandiosa cidade que cumpre rigorosamente a principal e explosiva premissa instigante deste vídeo. Ela pode até não liderar as estatísticas frias de homicídios cometidos nas ruas como as outras, mas é, sem a menor possibilidade de dúvida ou questionamento popular, a cidade mais profundamente, visceralmente, coletivamente e intensamente odiada e rejeitada por todo o colossal território nacional. Estamos falando do coração pulsante, intocável e monumental centro político de todos os desastres do Brasil. A reluzente e polêmica capital federal, a famigerada Brasília. Se existe um único e central lugar desenhado no mapa que consegue despertar rapidamente a fúria cega, a repulsa social imediata, o profundo nojo ético e a antipatia agressiva de milhões de sofridos trabalhadores brasileiros de norte a sul, sem interrupção. Este lugar é indiscutivelmente a Praça dos Três Poderes do Distrito Federal. E os motivos para esse grandioso ódio generalizado não poderiam ser mais fortes. O projeto estético de Brasília foi sonhado na década de 50 para ser o perfeito símbolo do futuro glorioso e da verdadeira união nacional. No entanto, aos olhos revoltados da esmagadora maioria da população brasileira contemporânea, a metrópole capital se transformou em uma gigantesca, insensível e fria bolha intocável de vidro blindado e concreto armado. Um espaço totalmente impermeável, rodeado de mordomias estatais, salários irrealistas e de privilégios absurdos que formam uma desconexão completamente alienada com a fome sistêmica do interior do seu próprio país. Acima de qualquer beleza de Niemeyer, a fria Brasília moderna é diariamente o grande e indestrutível epicentro e o cofre da gigantesca corrupção política que devora orçamentos. É lá que nascem os monstruosos engavetamentos e as negociações de pesadas propinas que sangram de forma criminosa os parcos recursos do país. Mas Brasília também possui sua face letal. As esquecidas cidades satélites concentram níveis alarmantes de miséria, desigualdade brutal, facções mortais e assassinatos cruéis que desmascaram totalmente a falácia elitista da capital e geram uma forte revolta nos corações do povo ignorado. Cidade 1, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e, finalmente, chegamos de forma brutal ao topo absoluto, inatingível, incontestável e muito temido de toda a nossa longa lista. A cidade número 1 do Brasil não só em perigo constante,
mas na indescritível dualidade de intensos sentimentos de ódio generalizado e atração hipnótica. É o maior, mais lindo, indiscutivelmente mais trágico e mais intensamente doloroso e macabro paradoxo urbano de todo o planeta Terra. Apresentamos reverentemente o glorioso, perigosíssimo e deslumbrante Rio de Janeiro, a famigerada, espetacular e abençoada com curvas da natureza, e ao mesmo tempo insuportavelmente sanguinária, cruel e muito caótica metrópole, ironicamente chamada pela mídia como a Cidade Maravilhosa do Hemisfério Sul. A lindíssima ex-capital imperial que perdeu há décadas a coroa política máxima do império, hoje ganha com facilidade e lidera invicta para si este gigantesco topo do ranking do caos absoluto. Ela não ganha porque lhe falta beleza verde natural, fato impossível. Pelo contrário, ela ganha a coroa do perigo pela imensidão assustadora impensável da realidade urbana brutal, sentida na pele onde sangra o amor próprio perdido nas balas diárias de milícias. A razão se materializa pelo vertiginoso abismo da disparidade sádica que divide, sem medo, um profundo penhasco de sangue quente. De um lado, o inalcançável, maravilhoso e estonteante cartão postal de cinema do primeiro mundo e televisão com vista ao vasto mar cristalino. Do outro, a separação imensa, violenta, cega, no desespero extremo de puro asfalto e morro escuro banhado no constante e intenso perigo bélico caótico, absoluto, incrivelmente assustador e infernal que foi instaurado. O luxo do Leblon desmorona num campo de batalha, onde milhares de guerreiros cariocas inocentes acordam cedo, espremidos em blindados, criando para as periferias pobres de luto intenso, constante e rotineiro. Um assustador nível, sem limites bélicos e de extrema alta, um medo pavoroso invisível que destrói a mente civil carioca de favelas. O crime organizado transformou bairros imensos do Rio tomados e retalhados sem compaixão pela milícia cobradora de taxas covardes ou por facções de adolescentes perdidos, embalados em drogas, com um irreal arsenal gigantesco letal bélico importado de ponta, fuzis mirados, terror diário, mortes brutais por balas perdidas incessantes, sangue derramado e absoluto pânico na outrora capital de pura beleza.